Olá, meus caríssimos alunos, todos aqueles que acompanham o meu canal, todos aqueles que assistem meus vídeos, um abraço a todos. Hoje eu irei falar sobre uma corrente filosófica muito estudada e muito importante para aqueles que amam a filosofia, que é a corrente filosófica do cinismo. Bom, quando nós falamos de cinismo ou cínico, esse significado ele mudou, muito em relação à sua origem na corrente filosófica. Hoje, o cínico, a pessoa cínica ou o cinismo, simboliza uma pessoa debochada, sarcástica, falsa, né? Então, essa é a ideia que nós temos da palavra cínica, cinismo. Porém, para a filosofia, o cinismo foi uma corrente filosófica que não tem nada a ver com o significado atual da palavra. Diógenes de Sinope, cerca do século 400, 413 a 325 a.C., foi o símbolo do cinismo, ou a origem da corrente filosófica chamada cínica, cinismo. Diógenes, ele então teria sido expulso de sua terra natal, Sinope, na Turquia. Seu pai era um comerciante, alguém importante ali no local, e foi acusado de falsificar moedas, falsificar dinheiro. E Diógenes também teve essa acusação. E o pai foi preso e ele foi expulso, expulso da sua terra natal. Então ele foi despojado de todos os seus bens, até mesmo de sua cidadania, devido à acusação de falsificação de moeda que ele recaiu sobre ele. Então ele passa a se declarar cosmopolita, um cidadão do mundo, sem uma parada fixa. A partir do momento em que ele saiu de sua terra, ele começou a vagar sobre as cidades gregas, vivendo ali das suas próprias crenças e das suas convicções social. Então ele vivia como um vagabundo pelas ruas gregas, muitas vezes expressando ali a sua filosofia, o seu pensamento de uma forma irônica. Para ele, Diógenes, uma vida bem-sucedida era uma vida virtuosa, vivida em sintonia com a natureza, e esse tipo de vida exigia apenas as necessidades mais básicas. Então, essa corrente filosófica ali, a partir de Diógenes, vai falar que nós precisamos pouco para sermos felizes. Nós precisamos de estar em contato com a natureza, respeitando, vivendo em sintonia com ela, e nós então seremos felizes. Em vez de buscar fama e fortuna, nós deveríamos viver de maneira simples, desapegada a bens materiais, e Diógenes seguiu à risca essa sua filosofia. Ele passou a dormir ao ar livre e muitas vezes em um barril de madeira. Então ele se colocava dentro daquele barril para dormir. Em determinado momento das suas andanças, ele viu um menino usando para se alimentar um pedaço de pão para pegar ervilhas e comer. E com as mãos esse menino bebia água. A partir disso, Diógenes viu então que ele tinha mais coisas do que o menino, porque ele tinha ali uma tigela e uma colher para se alimentar, e viu que o menino não tinha nem isso. Então ele abandona tudo isso e passa a viver com o mínimo possível de coisas materiais em busca da felicidade. Por que então essa corrente filosófica se chama cínicos? Vem de kinikos, uma palavra grega que significa como cachorro. O cinismo, então, inspirados no cachorro, passa então
a entender que, assim como o cachorro precisa de coisas mínimas para sobreviver. Assim como o cachorro, o cínico deveria viver de maneira singela, simples, sem se apegar às coisas materiais. Então foi por causa desse estilo de vida dos cachorros que passaram a chamar Diógenes de Quinikós, ou cínico, aquele que vive como um cachorro. Os cachorros, então, eram um símbolo da filosofia de Diógenes, que viviam felizes com pouco, comiam de tudo e dormiam onde podiam. E Diógenes, então, pega isso como sua filosofia de vida. Ele também era conhecido pelo seu temperamento. Ele era contra todos. Diz aí as histórias que Diógenes ele costumava entrar no teatro caminhando contra o fluxo daquelas pessoas que estavam saindo do teatro. Então, quando questionado por qual motivo ele fazia isso, ele respondia: é o curso de ação que segui durante a minha vida. Ou seja, ele optou por andar contra a maioria, contrário ao fluxo das maiorias. Então, Diógenes não acreditava que um filósofo que não incomodasse as pessoas poderia filosofar. O filósofo deveria incomodar, trazer incômodo, fazer as pessoas pensarem, fazerem as pessoas reverem os seus posicionamentos com a sua vida, com as suas atitudes. Tanto é que Alexandre, o grande imperador da Macedônia, vendo a fama de Diógenes, então vai pessoalmente para conversar com ele. Então, o Alexandre o Grande, que foi um grande estrategista, um grande general, ele chega ali diante de Diógenes, que estava tomando o sol da manhã. Alexandre chega e coloca-se em pé diante do filósofo, tapando o sol do qual ele estava desfrutando. E então Alexandre lhe diz: o que queres? Pede que te darei. Ele simplesmente olhou para o grande Alexandre e falou: por favor, devolva-me o sol, saia da minha frente, porque a sua presença está me incomodando de tomar o meu sol. E isso deixa claro que o projeto de vida dele, os valores que ele tinha eram diferentes dos valores da maioria das pessoas. Então, outro fato interessante é que Diógenes, ele não gostava, não se dava bem com Platão. E por Platão haver definido o homem como um bípede sem penas, Diógenes, então, ele pega uma galinha, depena ela e leva para Platão, dizendo: eis aqui o ser humano para Platão. Então ele era alguém que incomodava, alguém crítico, e que fazia as pessoas reverem o seu conceito. Para ele, para Diógenes, a civilização, a civilidade, ela é insignificante. Ele expunha essa insignificância da vida civilizada. Ele tinha 4 pilares, então, dos quais ele se confiava, que é a autossuficiência, ou seja, a pessoa deveria ser capaz de possuir dentro de si tudo o que é necessário para ser feliz. Então, para ele, o necessário para ser feliz estava dentro de cada um. E a ausência de vergonha, ou desprezo pelas convenções que proibiam ações inofensivas, como, por exemplo, segundo a filosofia dele, tudo aquilo que é natural, que faz parte da essência ou da natureza humana, não precisa fazer escondido, pode ser feito em público, porque é algo que se faz, que todas as pessoas praticam. Então, ele tinha desprezo pelas atitudes reservadas daquilo que era algo comum, que as pessoas praticavam naturalmente. Então, fraqueza ou zelo intransigente para expor o vício e a presunção de incitar os homens a se reformarem.
ou melhor, franqueza, né? Ele tinha essa franqueza para fazer os homens se reposicionarem, reverem a sua forma, a sua procedência de vida. E também a busca pela excelência moral, obtida pelo meio de um treinamento metódico, ascético, ou seja, abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Então a liberdade para ele era a verdadeira realização de vida. O desprezo pela humanidade, então, era uma característica, e para ele a felicidade era entendida como autodomínio e liberdade. Era a verdadeira realização de uma vida. A felicidade é conseguir o autodomínio, né? E a liberdade era a verdadeira realização da vida. Eis aqui um pouquinho da filosofia de Diógenes, do cinismo ou quirikós, que eu apresento a você. É claro que isso aqui é visto de uma maneira superficial, é o primeiro passo para nós termos contato com o tema, para que a partir disso nós aprofundemos na aula, nos livros, e enfim, quando nos encontrarmos no momento oportuno para debatermos sobre este tema. Eu termino aqui este vídeo, um grande abraço, um abraço a todos, e em breve eu estarei com mais vídeos. Até a próxima.